Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu? Quem és tu? Eu sou Frei Antônio Andrietta e nasci no dia de São Sebastião, mas não me deram o nome de Bastião, porque minha mãe havia feito uma promessa a Santo Antônio que se tudo saísse bem, me daria o nome de Antônio, e por isso eu me chamo Antônio, não me chamo Sebastião. Meus pais, Luiz e Maria. A ascendência de meu pai era lá do norte da Itália. Meus avós eram italianos. E a ascendência de minha mãe, então, era de Nápoles, aí, sul da Itália. E aí começaram a trabalhar, então, em agricultura. Naquele tempo do café, o boom do café, né? O meu irmão mais velho sou eu, né? Frei Antônio. Em seguida vem a minha irmã Maria Rosa. Depois dela vem outra irmã que se chama Helena. Depois de Helena vem o meu irmão chamado René, que já faleceu. O único dos seis que faleceu. Em seguida de René, então veio o Roberto, José Roberto. E aí terminou a série. Daí então meu pai recebeu uma proposta de trabalhar no mercado municipal. E então nós nos mudamos em 1934. Nós sofremos um pouco na Revolução de 32. Tivemos que nos esconder, nossa casa foi pilhada pelos soldados, foram roubados também, né? Meu pai teve que abrir trincheiras, a muque, né? Então, em 1934, dia 9 de julho, nós íamos para São Paulo. Bom, a gente era caipira, né? Morava no interior, falava caipira, né? A gente andava de pé no chão, o sapato só conhecia quando nós íamos para cá, para São Paulo, né? Desde cedo eu queria ser padre, né? Desde cedo, desde pequenininho, a primeira coisa que eles perguntavam o que eu queria ser padre, né? Me contava isso, porque eu não me lembro muito bem. E então, até aos 10 anos, eu me lembro que queria ser padre. E eu estava fazendo uma adoração do Santíssimo, então eu vi na hóstia a figura de Cristo crucificado, uma face olhando assim, a face. Para mim foi, eu tinha uns 13 anos, para mim foi uma visão, né? Para mim. Então aquilo me incentivou na minha vocação, eu percebi. Bom, depois, mais tarde, que eu vim saber que a gente, quando confecciona as hóstias, tem estampado aquilo, né? Mas eu não sabia naquele tempo, aquilo era visão, né? Isso me marcou muito, não esqueci nunca mais, né? Aí eu tentei entrar, eu já tinha nesse tempo 14 anos, eu tentei entrar no colégio assim, dos padres seculares, mas o meu pároco não se interessou nada, né? Não se interessou. Eu fiquei desapontado porque eu estava todo entusiasmado. Mas não dá porque ele explicou por quê. Porque eu tinha 14 anos, era muito velho, porque naquele tempo você entrava com 10 ou 11 anos. Eu já tinha quase 15 anos. E ele não sabia para onde eu queria ir também. Então, depois me falaram dos sacramentinhos que eles davam em chorrais, não sei o que lá, pra gente ir lá. Eu me animei, fui falar também lá. Não era possível, né? E numa dessas confissões, então, quem me abriu a porta foi o João Bosco, o Frei João Bosco, né? Vem falar comigo, como Cristo, né? Vim e verei. E aí me conheceu, conheci minha família, etc. Entrei e parecia que era minha casa.
Até agora. Espero morrer na minha casa. Noviciado para mim foi uma beleza, né? Eu gostava muito daquele horário, assim, por exemplo, ao ofício da meia-noite, né? Eu gostava muito. O pessoal chorava que aquilo era sacrificado demais, que perdia sono. Para mim não era isso o principal, né? Eu gostava aquelas meditações do seminário, aí na meia-noite, naquela quietude, etc. A primeira profissão nós fizemos no final de 49, né? Primeira profissão simples. Impressionou muito como eles tiravam a roupa da gente, jogavam fora, metiam o hábito. Sai o homem velho, veste o homem novo, aquela ideia. Filosofia para mim foi muito seca, né? Eu não gostei muito da filosofia, não gostei só da lógica, eu gostei muito. Mas as outras matérias não gostei muito da filosofia. Para mim foi muito difícil esse período. Já porque o clima de Curitiba não era ideal para a gente, né? Muito, afetava muito. Aí eu fiquei doente, aí eu tinha 25 anos. Fiquei doente, tive que operar apêndice, que estava mal doente. E vieram meus pais me visitar. Então foi aí quando eles foram embora que foi a primeira vez que eu senti saudades na vida. Foi aí. Mas nunca com a ideia de sair, né? Só que me arrebentava de saudade, né? Nunca senti uma coisa assim. Teologia foi um encanto, né? Para mim, foi um encanto. Os temas, os professores. Mas veio então a visita canônica e ele disse que havia os voluntários que quisessem ir para o missionário no Chile, né? Aí eu juntei, né? Escrevi 2 cartas, a primeira não gostei, joguei fora, a segunda e aí me aceitaram. Pois então, aí são 2 etapas. A primeira etapa a primeira etapa foi a seguinte: eu era superior, eu entendia bem, tive que aprender o castelhano aí, cara. Ninguém estudou antes, eu nunca estudei antes, né? Não, lá tudo era difícil, principalmente no telefone, eles falavam muito rápido, eu não entendia nada, me deixava nervoso. Então os primeiros 2 anos foram difíceis para mim. Eu falei, eu vou embora. E fui embora. Fui embora com uma sensação de fracasso. Então a Ordem Terceira me deu muito apoio naquele sentido. Então, né, quando veio o provincial lá nos fazer a visita lá na nossa casa, ele perguntou, puxa, mas hoje em dia pedimos tantos aí voluntários do Chile, não apareceu ninguém. Eu falei, eu me ofereço se vocês quiserem. Eu senti que seria uma redenção, né? E foi mesmo, né? Me mandaram para o Chile, lá eu fiquei tomando conta de capela, orfanato, e até eu fui dirigente de corinho daquelas meninas. Foi uma maravilha. Eu fiquei então 11 anos, assim, foram os anos mais felizes da minha vida. De sacerdote. Muito feliz. Eu vejo isso com bons olhos, né? Eles sejam pessoas de hoje. Né? Se o outro está mal, o que eu vou fazer? Né? Se eu não posso mudar, eu posso mudar a mim mesmo, eu não posso mudar os outros. E esses que vêm, então, eu gosto muito. Então, por isso eu marco sempre na crônica, né? Eu marco o nome deles, os estagiários que eles fazem. Eu animo. Que eles sejam do nosso tempo, não pode ser como nós fomos, né? Porque nós não podíamos falar com os clérigos, com os irmãos, essas coisas do passado. Não podiam andar sem hábito, né? Não, sempre buscando do nosso tempo. Então, nas justas medidas, né? O exagero, os mestres estão aí para isso, né? Cortar os exageros, orientar pelo menos. Eu acho desse jeito, né? Animador mesmo. Eu pensei assim, cada um que está aí tem que deixar o substituto, né?
seja quem for, mas trabalhar para isso. Esse é o meu desejo. São Francisco para mim foi um belo desconhecido. O São Francisco me despertou quando eu comecei com as experiências em Assis, quando eu visitei os lugares, quando eu fazia os retiros aí, né? Quando eu fazia as meditações, quando eu fazia então as celebrações aí, aquilo despertou para mim, foi aí que despertou o franciscanismo para mim. Aí eu fiquei conhecendo Francisco e os franciscanos. Aí quando eu comecei com essa experiência assim, foi a revelação para mim. Aí tudo que você fez, tanto assim que o meu ano sabático fiz em Carcere, eu fiquei 11 meses lá, atendendo peregrinos da língua italiana e da língua portuguesa e da língua castelhana, né? Atendendo esses peregrinos lá, fiquei 11 meses lá. Então aí aproveitei o máximo, né? Tudo que você deveria fazer. Aí lugares, fiz meu retiro lá também. Foi aí. É difícil, né? Bom, podia dizer que é o ideal da minha vida, né? E a realização, em parte, desse ideal, né? E a gente foi escalando assim, pouco a pouco, né? Mas eu viveria tudo de novo. Os momentos bons e os momentos difíceis, né? Isso faz parte da vida. Meu querido Pai Francisco, tão sereno como a luz. Meu querido Pai Francisco, tu me levas a Jesus no teu corpo.